Então, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Rafael Gordilho Barbosa e eu vou fazer uma apresentação sobre o arqueano no Crato São Francisco. Vou falar um pouco, então, do arqueano e depois apresentar alguns exemplos, né, do que seria, né, o Crato do São Francisco. Então, esse aqui é um sumário estranho. E aqui ele não está passando. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se agora ele vai. Pronto. Então, essa é basicamente o que eu vou falar na apresentação. Eu vou falar um pouquinho do arqueano e depois vou apresentar o Craton do São Francisco, aquilo que já existe, né, publicado, com base numa compilação de dados e com base nos trabalhos que eu realizei nesses últimos anos. E também vou apresentar umas perspectivas futuras de trabalhos que estão em andamento e daquilo que eu pretendo estar fazendo aí nos próximos anos nessa região do Crato do São Francisco, trabalhando com essas rochas arqueanas. Então, primeiramente, quem sou eu? Né? Eu sou geólogo, formado pela UFBA no ano de 2017. Né? Tenho meu mestrado na UFOP no ano de 2019. Tanto na graduação quanto no mestrado, eu trabalhei com rochas graníticas de idade paleoproterozoica. E eu obtive meu doutorado no ano de 2023 na URGS, lá na Federal do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei com evolução crustal, né, arqueana, já no Crato no São Francisco. Trabalhei também com geologia isotópica, tectônica, e agora, né, iniciei no ano passado pós-doutorado aqui no Instituto de Geociências da USP, onde eu estou trabalhando com petrologia metamórfica em cima dessas rochas de idade arqueana. Então eu vou passar aqui, vou dar um apanhado daquilo que eu tenho investigado com mais afinco, que é justamente esse arqueano. Então, quando a gente fala de arqueano, né, eu sempre gosto muito de mostrar essa figura que é o gráfico, né, a tabela cronoestratigráfica internacional. E é muito interessante que 93% do tempo geológico está aqui representado: Adeano, Arqueano e Proterozoico. Né, o que os trabalhos falam, né, a ciência fala, a literatura fala, que a Terra tem essa idade aí estimada em 4,6 bilhões de anos, e basicamente suas idades mais antigas a gente tem elas obtidas a partir de datação radiométrica em rochas. E, como eu falei, 93% do tempo geológico está aí representado. E especificamente nessa apresentação a gente vai focar no arqueano. Ele é subdividido em eoarqueano, paleoarqueano, meso e neoarqueano. Então, é um período bastante controverso para alguns autores, né, da história da Terra, e a gente vai tentar entender um pouquinho do porquê dessa controvérsia. Então, essa é uma imagem que eu acho muito bonita, né, apesar de ser uma imagem que talvez não seja tão realista assim. Afinal de contas, nenhum ser humano estava lá no arqueano para ver como é que era a Terra naquele período e poder representá-lo numa imagem, né? Mas será que a Terra arqueana era desse jeito, como a gente está vendo nessa figura, com vulcões, esse mar meio azulado, esverdeado, mais para esverdeado, né? Esse céu meio acinzentado? Será que era isso mesmo? Não sabemos. Mas a gente tem alguns indícios de como é que era essa Terra no arqueano. Então a gente tem aqui algumas fotos. Essas duas fotos são de ripples em rochas sedimentares de 3,2, 3,1 bilhões de anos, e elas são lá do grupo Moody's, né, lá do Barberton.
lá na África do Sul, né? Então, é um dos locais na Terra, no mundo, onde a gente tem a maior, ou, por que não dizer, a melhor exposição de rochas de idade arqueana. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do mestrado lá na África do Sul e tive a oportunidade de visitar, né, essa região do Barberton, e ela realmente é deslumbrante, tem afloramentos muito bem preservados de rochas dessa idade arqueana. Então, e a gente tem tanto registro ígneo, né, a gente tem lá vários corpos granitoides, a gente tem o registro metamórfico, com alguns TTGs, alguns gneiss, e a gente tem também esse registro sedimentar de idade arqueana. Então, é um verdadeiro laboratório para quem quiser estudar o arqueano. E esse mapinha, eu acho ele muito autoexplicativo, né, porque nele a gente consegue ter uma ideia de onde estão essas rochas arqueanas no nosso planeta. Né, todas essas manchas em vermelho que a gente vê aqui, né, são os chamados crátons arqueanos. E mais para frente eu vou tentar dar uma explicada no que seria, né, um cráton, qual o significado disso. Então a gente tem aqui em vermelho os nossos crátons arqueanos e aqui em amarelo, ao redor, rochas de idade proterozoica. E em bege a gente tem essas rochas muito mais novas, são rochas fanerozoicas. Então, como é que era essa vida no planeta, né, no Arqueano? Disse que a vida surgiu no Arqueano. Né? Então, o que se sabe é que os primeiros organismos a aparecer foram procariontes, anaeróbios, ou seja, eles estavam relacionados a um ambiente sem oxigênio, um ambiente estritamente redutor. E, posteriormente, esses seres, eles adquiriram a capacidade de fazer a fotossíntese, né? A gente está falando aqui de cianobactérias, né? Então, que eram organismos extremamente simples, né? E que viviam, talvez, em ambientes como esse que a gente está vendo aqui dessas praias, né? O que a gente está vendo nessa foto são estromatólitos, são tapetes algais, né? Onde a gente tem essa presença dessas cianobactérias. Então, lá nessa região do Barberton, curiosamente, se encontraram então os vestígios mais antigos de vida no planeta. É o chamado Apex Shirt. Né? Então, essa aqui é uma foto de campo, né, mostrando esse shirt, e ele possui essas feições aqui esféricas. Né? Justamente nessas feições são encontrados esses estromatólitos. Então, realmente o Barberton acaba sendo um baita de um laboratório para quem quer estudar o arqueano. E também a gente tem, né, associado ao arqueano as nossas fumarolas, né, dos fundos oceânicos, geralmente bastante ricas aí em sulfetos, dentre outros. É o caso aqui dessas black smokers que a gente está vendo nessa foto. Então a gente tem alguns depósitos minerais, né, que possuem essa idade arqueana. Geralmente são depósitos aí, né, depósitos de sulfetos. A gente vai ter alguns depósitos de ferro também com essa idade arqueana. Um exemplo disso são os depósitos de Carajás, aqui na nossa região norte do Brasil. E é interessante lembrar que a atmosfera do Arqueano ela era pobre em oxigênio, e os oceanos daquela época, o que se diz é que eles possuíam ferro 2 em solução. Então, o que se fala é que eles possuíam, né, essa cor um pouco mais avermelhada também, devido a essa presença do ferro 2 em solução. E a gente, enquanto o Arqueano ele vai caminhando, a gente tem que lembrar aqui que o Arqueano é um período que vai de 4.0 a 2,5 bilhões de anos, é um período aí de 1,5 bilhão de anos. Né? Quando a gente chega próximo à transição entre o Arqueano e o Proterozoico, a gente vai ter então essa formação dos nossos bifes, as nossas formações ferríferas bandadas. Alguns mais antigos, paleoarqueanos aqui, com idade de 3,5 bilhões de anos, e outros com idade de 2,0
já idade paleoproterozoica. Aqui nessa foto é um bife lá do Barberton, esse daqui tem uma idade próxima a 3,5 bilhões de anos. Particularmente, eu acho uma foto muito bonita, que a gente consegue ver essa estrutura dessa formação ferrífera toda dobrada. Mas, e no Brasil? Onde é que está o nosso pré-cambriano, o nosso arqueano? Onde é que isso aparece para a gente? Basicamente, a gente está falando aqui de áreas cratônicas, como é o caso do cráton do Rio de la Plata, lá no sul do país, o cráton Luiz Alves, o cráton do São Francisco, o cráton de São Luís e o cráton amazônico. Então, aqui eu estou falando do nosso escudo cristalino, mas eu vou dar foco em algumas dessas áreas onde a gente encontra as rochas arqueanas de idade mais antiga, né, daquelas que foram datadas no nosso país. Então, eu estou falando especificamente, né, e obviamente quando eu falo do cráton amazônico, ele está dividido em escudo das Guianas e escudo do Brasil Central. Mas quando eu falo de arqueano, onde é que é mais palpável, onde é que é mais fácil da gente encontrar essas rochas de idade arqueana? Aqui no cráton amazônico, também na província Borborema e no cráton do São Francisco, que é o foco dessa apresentação. Mas estou aqui falando cráton, mas o que seria um cráton? O cráton ele é entendido como uma parte diferenciada da litosfera continental, que é caracterizada por possuir raízes espessas e antigas. Essas raízes são tão profundas que elas chegam, muitas vezes, ao manto. E daquilo que a gente lê, a gente entende que a gente pode concluir que os crátons são partes relativamente estáveis dos continentes, que não foram envolvidas nas orogêneses. O que se diz é que eles possuem esse contorno, em geral, elíptico, e os seus diâmetros variam aí de algumas centenas a alguns milhares de quilômetros. Aqui a gente tem uma figura que mostra justamente os crátons, tanto do continente sul-americano quanto do continente africano. E o que estão aqui, o que está em vermelho aqui, são cinturões orogênicos, especificamente nesse caso, de idade neoproterozoica, que separam esses crátons que possuem, em sua maioria, idade arqueana. Então, eles são, do ponto de vista da isostasia, isostaticamente positivos. Entretanto, eles correspondem aos grandes baixos topográficos dos continentes, porque eles exibem um relevo interno relativamente pouco pronunciado. E geralmente, nesses crátons, o embasamento deles é composto por esses núcleos arqueanos, e a gente tem, então, uma adição significativa de material juvenil paleoproterozoico, que pode ter experimentado, obviamente em graus variáveis, deformação e metamorfismo, desde o arqueano até o meso e o neoproterozoico. E a cobertura desses crátons geralmente corresponde a unidades cujas idades vão desde o final do Paleoproterozoico até o recente. E geralmente isso está hospedado em aulacógenos, bacias de Antepaís, bacias de Silécles e dentre outras feições. E uma coisa que é interessante dos crátons é que eles possuem uma estrutura sísmica marcada por espessuras crustais ligeiramente superiores à média dos nossos continentes. Porém, as espessuras crustais do núcleo arqueano, especificamente, ela é relativamente fina. Então, aqui tem uma figurinha que representa esquematicamente uma seção aí de um continente hipotético. E a gente tem aqui o nosso cráton justamente nessa porção, digamos assim, mais afastada da nossa zona de subducção, ou seja, numa região onde a gente tem um certo grau de estabilidade. Então, agora falando
né, do Craton do São Francisco, que é o objeto dessa palestra. Né? Eu fiz questão de fazer essa introdução para explicar alguns desses conceitos, para que a gente possa estar mais ou menos dentro de uma mesma página em relação a conceitos. Mas, quando eu falo do Craton do São Francisco, é importante lembrar que ele é dividido em duas partes. Né? Uma porção meridional, essencialmente correspondente ao estado de Minas Gerais, e a porção setentrional, que corresponde essencialmente ao estado da Bahia. Então, começando aqui falando dessa porção meridional, esse daqui é um mapa, né, simplificado da porção meridional do Craton do São Francisco. Então, a gente tem aqui complexos arqueanos, que constituem o embasamento desse cráton. A gente tem aqui o supergrupo Minas, né, e a gente tem aqui mais a sudeste o chamado Cinturão Mineiro, e no limite dele a faixa Ribeira, o Orógeno Ribeira, Cinturão Ribeira, né, dentre várias nomenclaturas que são utilizadas. Já aqui a nordeste a gente tem o Orógeno Araçuaí, de idade neoproterozoica, e a gente tem aqui a sudoeste a faixa Brasília, o Orógeno Brasília, também de idade neoproterozoica. E para além disso, a gente tem uma cobertura neoproterozoica que é representada aqui pelos carbonatos do grupo Bambuí. Então, só para dar um detalhe, tudo isso aqui que está em rosa é o embasamento arqueano dessa parte meridional do Craton do São Francisco. E o que está aqui em cinza escuro marcado são os Greenstone Belts, né? São aquelas ou sequências metavulcano-sedimentares que a gente tem também de idade arqueana nessa porção sul do Craton do São Francisco. É importante mencionar que elas têm uma importância econômica considerável, porque nessa região aqui a gente está falando do quadrilátero ferrífero, onde a gente tem grandes depósitos de ferro que foram, né, e ainda continuam sendo alvo de exploração. Aqui é só uma tabelinha, né, que mostra as características dessa evolução, né, arqueana da parte sul do Craton do São Francisco, com base em idades. Então, a gente tem idades aí maiores que 3,3 bilhões de anos, né? São idades, ou seja, um pouco mais, já falando aqui do paleoarqueano, até idades por volta de 2,7, 2,6 bilhões de anos. Ou seja, desde o paleo até o neo-arqueano. E quando a gente for comparar essa parte sul com a parte norte do Craton, a gente vai ver que a parte norte do Craton acaba apresentando idades mais antigas. A gente chega até 3,5, 3,6 bilhões de anos na parte norte do Craton. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, desses complexos gnáissicos arqueanos da parte sul do Craton. A gente encontra migmatitos também, que são aquelas rochas que apresentam feições de fusão parcial. A gente encontra gnáisses, a gente encontra, né, uma série de rochas já metamorfizadas, né, muito possivelmente metamorfismo de idade paleoproterozoica. Guarda essa informação, porque é uma das coisas interessantes que a gente vai falar e vai abordar mais para frente nessa apresentação. Então, aqui é uma outra tabelinha que mostra as características geológicas e geocronológicas dos Greenstone Belts mesoarqueanos da parte sul, né, do Craton do São Francisco. Então, a gente tem aí idades de 2,9, 3,0. Né, a gente tem rochas aí, regiões onde a gente tem comatiitos, regiões onde a gente tem um vulcanismo ácido vulcânico. Né, então, a gente tem, então, toda uma gama de magmatismos, sejam máficos, ácidos, né, acontecendo nesse período do Arqueano. Na parte sul do Craton do São Francisco, a gente também encontra Greenstone Belts e sequências metavulcanos sedimentares arqueanas, também na parte norte do Craton do São Francisco. Então, aqui a gente tem umas fotos de campo desses Greenstones. Aqui é o Greenstone Rio das Velhas,
lá na parte sul do Craton, lá no estado de Minas Gerais. Então, aqui a gente consegue ver rochas aqui com feição comatítica, a gente vê, né, supostas, né, aparentemente aqui pilolavas. A gente tem, então, uma variedade de rochas de natureza vulcânica aqui nessa região. E agora falando um pouco da porção setentrional, né, a parte norte do Craton, né, ela está essencialmente no estado da Bahia, a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar. Né? A primeira coisa que é importante mencionar é que a parte norte do Craton, ela está praticamente toda dentro do estado da Bahia, tem alguma partezinha ali no estado de Sergipe. Ela tem seu alicerce arqueano essencialmente constituído por 5 blocos, né? O Gavião, o Jequié, o Itabuna, Salvador, Curaçá, o Serrinha e o Auá. Então, a gente encontra essas rochas de idade arqueana nesses blocos. E antes do Neo-Arqueano, e eu vou mostrar o artigo com esses dados, né, esses dados eles estavam indicando, né, dados isotópicos de estrôncio, dados de neodímio, dados de hafnio, estavam indicando que os blocos Gavião, Serrinha e Uauá possivelmente constituíam um único segmento crustal. E a separação desses blocos ela ocorreu possivelmente no Meso-Neo-Arqueano e muito provavelmente a gente teve um evento colisional que uniu esses blocos em algum momento no Arqueano, e é isso também que está sendo procurado. Né? Possivelmente aí por volta de 2,7, 2,6 bilhões de anos. Mas isso aqui é um dos focos, inclusive, do meu projeto de pós-doutorado, isso eu vou falar um pouco mais adiante. Mas quando eu falo do EOA mesoarqueano, né, nesse período inicial, tem umas coisas que a gente precisa falar. E eu começo com uma pergunta: como é que era a tectônica no Arqueano? Era tectônica vertical? Era uma tectônica subhorizontal? A gente já tinha subducção? A gente tinha uma tectônica controlada por plumas, uma tectônica de sagducção? Então, existem dois modelos que são propostos para explicar a tectônica arqueana. E existem defensores tanto de um modelo quanto defensores de outro modelo. Então, eu vou começar mostrando o modelo da tectônica vertical, ou sagducção. Esse é o modelo, né, proposto aí pelo Kira e colaboradores em 2009, ratificado pelos trabalhos do Nebel e colaboradores em 2018, onde a formação dessa crosta ela vai se dar em estágios. Então, no primeiro estágio, que durou aí mais ou menos 200 milhões de anos, teria ocorrido a fusão de uma crosta basáltica sobre uma astenosfera indiferenciada, e isso foi associado, né, à deposição de rochas supracrustais em uma protoplaca. Será que essas supracrustais seriam futuros greenstones e sequências metavulcanos sedimentares? Fica aí uma pergunta. O que é que a gente teria, então? No segundo estágio, a gente teria uma convecção desse manto arqueano e uma sagducção mais pronunciada com uma fusão desse material que mergulha, o que incluiria, então, a formação dos plutons TTGs, que são característicos do arqueano, a uma profundidade de cerca aí de 250 quilômetros. Num terceiro estágio, a gente teria, então, um mergulho dessa crosta inferior com a fusão parcial do manto e a formação, né, de TTGs devido a esse movimento convectivo. Então, a pluma ela erodiria a litosfera com o aparecimento, então, de intrusões acamadadas e dessas lavas comatiíticas. E, por fim, num quarto estágio, esse material TTG fundido ele penetraria no manto peridotítico, formando os sanuquitoides, que são granitoides aí com alto conteúdo de magnésio.
e também os seus correspondentes vulcânicos, os adaquitos. Então, esse modelo, né, ele tem os seus defensores, ele é muito aplicado naquelas rochas dos crátons australianos. Só que no cráton do São Francisco, vocês vão ver que também pode ser que tenha acontecido tectônica vertical. Então, como eu falei, a gente tem aqui duas figuras, tanto do cráton do Yilgarn quanto do cráton do Pilbara. A gente tem aqui exemplos, né, desses domos de TTGs dos crátons australianos, evidenciando uma ocorrência, então, de processos de sagducção. Aqui a gente tem o domo de Albu, no cráton do Yilgarn, e aqui o domo Monte Edgar, no cráton do Pilbara. Só que quando a gente chega no cráton do São Francisco, a gente tem uma série de domos na parte sul do bloco Gavião que possuem idade paleoarqueana, que possuem composição TTG. A gente vai ter os Sete Voltas, a gente vai ter Bernarda, Mariana, né, uma série, Boa Vista, Mata Verde, uma série de domos de idade paleoarqueana, né, que teriam se formado, então, devido à ocorrência de tectônica vertical. Então, é um modelo que tem, né, as suas ideias, né, um modelo que é relativamente muito bem consolidado com as suas bases, mas a gente tem um segundo modelo, que é o modelo da tectônica subhorizontal, né, que fala de processos de subducção. Esse é um modelo que é baseado nas ideias, né, do saudoso professor Hervé Martin, né, tanto nos seus trabalhos desde a década de 80, quando ele começava a falar em TTGs, e aqui especificamente esse modelo do seu trabalho com colaboradores de 2010, e do trabalho de Moyan e Martin em 2012, onde eles falam sobre os 40 anos de TTGs. Então, segundo eles, no primeiro estágio, a gente teria, né, um mar de basaltos e comatitos, também chamado de magma ocean, cujo resfriamento possibilitou a ocorrência, então, de processos primitivos de subducção. Num segundo estágio, a gente teria essa crosta basáltica primitiva, né, mais fria e parcialmente solidificada, subductando nesse manto litosférico, que é muito mais quente. Então, essa crosta ela vai sofrer uma refusão, gerando rochas tonalíticas primitivas. E essas rochas tonalíticas primitivas, por sua vez, sofreram diferenciação, originando então os primeiros TTGs. Num terceiro estágio, a gente tem então a colisão dessas placas continentais e a geração de TTGs mais novos. Né? Então a gente tem uma primeira geração de TTG gerando, né, sendo retrabalhada, fundindo e etc., e gerando uma segunda geração de TTGs, além então de plútons sanuquitoides e vulcânicas adaquíticas, né, as plutônicas em região mais profunda e os sanuquitoides em regiões mais próximas da superfície ou nela mesmo. Então, e é uma evidência que a gente tem desse modelo, no cráton do São Francisco especificamente, dentro do bloco Gavião, é no domo de 7 voltas, onde a gente encontra enclaves do TTG de 3.4 dentro do TTG de 3.1. Né? Então, evidenciando essa presença de gerações diferentes de rochas TTG. Então, esse aqui é um mapa simplificado, né, do cráton do São Francisco, indicando as unidades onde a gente tem essas rochas de idade arqueana. A gente tem rocha arqueana aqui no bloco Gavião, no bloco Jequié, no bloco Uauá, no bloco Serrinha e no bloco Itabuna, Salvador, Curaçá. Então, falando especificamente do bloco Gavião, eu falei um pouquinho antes que a gente teria estágios de geração de crosta TTG em diferentes momentos, em diferentes cidades. Então, inicialmente, a gente tem
o início do nosso processo de geração de TTGs, lá por volta de 3,6 bilhões de anos, né, de retrabalhamento de um material basáltico primitivo, que é o que se tenta descobrir quem é a fonte desses TTGs mais antigos, da parte norte do Cratón do São Francisco. Mas então a gente teria então um primeiro estágio de geração de TTGs em 3,6. Só que essas placas, elas não estão imóveis, elas continuam se movimentando. Oceanos abrem, oceanos fecham. A gente tem essa subducção. E a gente gera, então, um segundo TTG em 3,4. Muito possivelmente a partir do retrabalhamento desse TTG de 3,6. Mas pode ser que esse TTG de 3,4 seja produto de fusão de uma crosta oceânica mais antiga, talvez aí uma crosta oceânica eoarquiana, que foi submetida a esses processos. É uma discussão que está em aberto, é algo que precisa ser melhor estudado, que tem que ser debatido. E a gente vai ter, com o passar do tempo, a gente está falando aqui de 3,2 bilhões de anos, a geração de novos TTGs. Esse sim, né, inclusive tem um trabalho de 1997, de Martin e colaboradores, onde eles mostram que um TTG de 3,14 bilhões de anos, ele é fruto da fusão de um TTG de 3,4 bilhões de anos. Então, a gente tem aqui mais um modelo para tentar explicar a geração de uma terceira geração de TTGs, já com 3,2 bilhões de anos. Muito possivelmente, aí sim, associado a essa fusão, né, o retrabalhamento desses TTGs de 3,4 bilhões de anos. Né? Claro que isso aqui são modelos, né, que são propostas. Isso aqui tudo está, né, no trabalho do professor Joildo Barbosa, da UFBA, na nota explicativa do mapa tectônico e geocronológico da Bahia, né, publicada em 2021. E, de um modo mais simplificado, esse bloquinho diagrama ele tenta mostrar uma evolução crustal simplificada, né, do bloco gavião entre o El e o Mesoarqueano. A gente tem as diferentes gerações de TTGs. A gente tem aqui em azul os nossos sanuquitoides que ainda não foram encontrados na parte norte do Craton. Né? A gente continua na busca desses sanuquitoides, os adaquitos, mas eles ainda não foram encontrados. Aí a gente tem TTGs, a gente tem ortognaces, a gente tem migmatitos, greenstone, sequências metavulcanos sedimentares, uma série de rochas de idade arqueana, mas os sanuquitoides e adaquitos ainda não foram identificados. Então aqui são as fotos de campo. Né? Essa aqui é uma foto de um migmatito do complexo Santa Luz, no bloco Serrinha. Aqui é um ortognace do bloco Uauá, e eu vou voltar a falar do bloco Uauá um pouco mais à frente na apresentação. Foi uma das áreas onde eu estudei, né, no meu doutorado, então eu vou apresentar dados recentes em relação ao bloco Uauá. Aqui a gente tem no bloco Uauá, em alguns afloramentos, a presença de dixmárficos neoarqueanos interceptam o bandamento do ortognace, que agora a gente sabe que tem idade paleoarqueana, e eu vou apresentar esses dados, porque antigamente se dizia que os ortognaces do bloco Uauá tinham idade mesoarqueana. Não, eles têm idade paleoarqueana. Primeiro, eu vou apresentar um pouco, né, dos meus trabalhos do doutorado. Esse foi o primeiro artigo que eu publiquei no doutorado, ele foi publicado em 2022 e indexado em 2023 na International Geology Review, quando a gente fez uma revisão, né, dessa diferenciação crustal do arqueano, né, entre 3,6 e 2,7 na parte norte do Cratón do São Francisco. Né? Então, o que é que esse artigo ele indica? Ele indica que os blocos arqueanos estudados, eles têm essa idade que varia de 3,66 a 2,77,
até um pouco mais jovem, 2.7, 2.6. E os dados isotópicos indicaram que os blocos Gavião e Uauá, que foram foco desse estudo, já que no bloco Jequié e no Itabuna Salvador Curaçá, a gente não tem rochas mais antigas até o momento do que o Neo-Arqueano, eles possuem evolução. Então, o bloco Gavião e o bloco Uauá, eles possuem uma evolução crustal diferente daquela do bloco Serrinha. Então, o objetivo desse artigo foi basicamente compilar as idades, urânio e chumbo, mesorquianas, e a gente tentou propor algum mecanismo para a evolução crustal da parte norte do cráton numa perspectiva isotópica. Então, a gente sabe, né, que os remanescentes mais antigos preservados na Terra são rochas TTGs, com idade aí de 3.9, 3.8, né, e cobatitos que estão dispersos aí em diversos cráteres. E o registro existente desses dados isotópicos no cráton do São Francisco, apesar de robusto, ele carece ainda de um maior detalhamento. Porque, por exemplo, a gente na ocasião desse artigo, a gente ainda não tinha dados de Hafnium do bloco Serrinha. E esse artigo, então, ele tentou propor algum mecanismo, de alguma forma, mostrar como é que evoluiu a crosta da parte norte do cráton do São Francisco numa perspectiva isotópica. Então, essa figura aqui mostra, né, os principais compartimentos tectônicos da parte norte do cráton, e o que está marcado aqui foram as áreas onde a gente estudou, né? Então, a gente estudou aqui o Greenstone, né, os TTGs aqui do Riacho de Santana, na parte oeste do bloco Gavião. A gente estudou o domo de 7 voltas. A gente estudou aqui tanto na região, no Orthogneiss Mairi, como também na região do Mundo Novo, na parte norte do Gavião. E a gente também estudou o bloco Uauá. Então, prestem atenção nessa figura. Lembrem que ela é uma figura de 2022, 2023. Essa figura ela vai voltar mais para frente na apresentação, né? Essa é uma figura onde eu tento fazer uma comparação da evolução crustal dos blocos Gavião, Serrinha e Uauá. Então, aqui a gente tem a evolução crustal do bloco Gavião. Né? No bloco Gavião foram encontradas evidências de crosta adeana, porque a gente tem zircões detríticos de idade 4.15. A gente tem um magmatismo TTG variando de 3.6 a 3.2, conforme eu mostrei naquelas figuras falando das diferentes gerações de TTGs. A gente tem aqui gneisses, orthogneiss, migmatitos de idade 3.1 a 3.0. E a gente tem aqui, né, leucossomas graníticos, rochas de natureza granítica, de idade 2.7, 2.6, rochas até com alto teor de potássio. Exemplo aqui das granitoides aí, de Caraguataí, que tem a cidade. Já o bloco Serrinha, no bloco Serrinha se encontraram zircões herdados de 3.6, zircões herdados de 3.3, mas a idade mais robusta do bloco Serrinha, até então, ela varia de 3.0 a 2.9. Né? São complexos ortognáicos, ortomigmatíticos, né? Que é o chamado complexo Santa Luz. E o bloco Uauá, até então, possuía idades de 2.9 a 3.15, e a gente tinha também o magmatismo toleítico de 2.7 e 2.6 bilhões de anos, como eu mostrei naquela foto. Mas, como eu vou mostrar, essas idades aqui do bloco Uauá, elas são mais antigas, elas já são idades paleoarqueanas. Então aqui a gente tem algumas fotos de campo, né? Aqui a gente tem o Orthogneiss Mairi, a gente tem o TTG lá de Riacho de Santana, a gente tem o TTG do 7 voltas, o bloco Uauá, e mais algumas fotos aqui do TTG de 7 voltas. Então essa é uma tabela, essa tabela ela mostra um resumo de tudo que a gente compilou até aquele momento, dos dados geocronológicos, urânio e chumbo, e de dados isotópicos de hafnio, neodímio e estrôncio na parte norte do cráton do São Francisco. Né? Convém lembrar que nessa tabela
a gente considerou os dados que foram publicados de 1985 até 2021. Né? Esse artigo ele foi aceito para publicação em 2022. Então, obviamente, trabalhos foram realizados depois disso e uma atualização vai ter de ser feita pelas pessoas que trabalharem com esse, né, com o arqueano do Craton, para que sejam incluídas essas idades mais recentes. Então, o que a gente compilou do ponto de vista de idades urânio, chumbo e zircão? O bloco Gavião ele tem idades variando de 3,66 a 2,77. Já o bloco Serrinha variou de 3,16 a 2,98 bilhões de anos, e o bloco Uauá, até aquele momento, variou de 3,15 a 2,8 bilhões de anos. Quando a gente fala aqui de isótopos de estrôncio, é importante lembrar que a gente está considerando a razão estrôncio 87 e estrôncio 86. E que quanto mais próximo de 0,700, a gente está mais próximo da razão, né, de uma fonte mantélica. E à medida que a gente se afasta de 0,700, a gente começa a se aproximar de valores mais próximos àqueles da crosta. Né? Então, o que é que se fala em relação a esses isótopos de estrôncio? Né? Importante mencionar que o sistema isotópico rubídio-estrôncio é aquele que possui a maior diferença entre os elementos pai e filho, o que leva, então, à rápida evolução desses isótopos de estrôncio da crosta em relação ao manto. Ou seja, com o tempo, a crosta ela vai tender a ter valores maiores, né, da razão 87 e 86, do que o manto. Então, quando a gente fala do bloco Gavião, a gente tem razões estrôncio 87 e 86 que variam desde 0,700 até 0,729, ou seja, algo muito relacionado ao manto com algo muito relacionado à crosta. Já no bloco Serrinha, todos os valores que a gente compilou são menores que 0,700, o que são valores não realísticos. Né? Já aqui, que se fala que valores abaixo de 0,700 são valores que não existem na literatura. E, até então, para o bloco Uauá, até aquele momento, não foram encontrados valores da razão 87, estrôncio 87, estrôncio 86 para o bloco Uauá. E os isótopos de neodímio? O que é que eles falam? O que é que eles revelam para a gente? Né? Importante lembrar que os dados isotópicos disponíveis, né, da razão neodímio 143, 144, o epsilon neodímio e o TDM, eles são bastante importantes na determinação dos processos petrogenéticos que aconteceram na parte norte do Craton. Né? A gente tem, então, no bloco Gavião, as razões de epsilon de neodímio 143, 144, variando de 0,5079 a 0,5093. E ainda para o bloco Gavião, o nosso epsilon neodímio varia de menos 8,8 até 11,6. E o TDM que varia de 2,8 até 4,2. Né? Embora eu, particularmente, não seja o maior fã do TDM, por uma série de razões. Né? No bloco Serrinha, a gente tem razões neodímio 143, 144, já no intervalo um pouco mais restrito, de 0,5086 a 0,5089. E o epsilon neodímio, guardem esses valores também, variando de mais 0,01 e mais 4,9. E um TDM de 2,7 a 3,1 bilhões de anos. E já para o bloco Uauá, a gente tem então razões neodímio 143, 144, também variando relativamente pouco, de 0,5083 a 0,5088, um epsilon neodímio variando de menos 6,6 a 1,6, e um TDM que varia de 2,99 a 3,62. Já os isótopos de Hafnium, eles têm um comportamento similar, né,
aos isótopos de neodímio. Então, a gente meio que pode tentar, digamos assim, sobrepor os dados de Hafnium com os dados de neodímio, que eles vão dar valores, não digo semelhantes, mas valores que indicam os mesmos processos. Então, a gente tem, para o bloco Gavião, a razão Hafnium 76177 variando de 0,2802 a 0,2806, um epsilon Hafnium parecido com o que a gente tem para o neodímio, também variando entre valores negativos e valores positivos, e um TDM que varia de 3,4 a 4,15, também entre o paleo arqueano e o adeano. Já no bloco UAA, a gente tem essas razões de Hafnium 17677 variando de 0,2806 a 0,2809, também valores de epsilon variando aí de negativos a positivos, e um TDM que varia de 3,0 a 3,4, ou seja, do mesoarqueano até o paleoarqueano. E até o momento, né, não existem valores reportados na literatura de isótopos de Hafnium para o bloco serrinho. Bom, então, quando a gente tenta fazer algumas relações, né, algumas considerações isotópicas com essas idades que a gente tem, urânio e chumbo, o que é que a gente tem, então? Meio que, em relação ao bloco Gavião, foram definidos 4 períodos de geração de crosta. Um que vai de 3,66 a 3,51, um de 3,45 a 3,3, um de 3,2 a 3,0 e outro de 2,9 a 2,7. No caso, o TTG de 3,42 do bloco Gavião, por exemplo, o TTG dos 7 voltas, eles representam esse magmatismo paleoarqueano, que foi dominante na parte norte do Crato do São Francisco, enquanto que entre 3,33 e 3,29 a gente tem, né, a ocorrência de um sistema granítico riolítico que estaria associado a um magmatismo intraplaca, o que sugeriria uma associação a uma estabilização de uma litosfera continental mais espessa. Isso aí foi proposto por Zincone e colaboradores em 2016. Os protólitos ígneos dos gnáceos migmatíticos do bloco Gavião, com idades entre 3,17 e 3,15 GA, eles teriam sido produzidos por fusão parcial de uma crosta já diferenciada. E isso é mostrado, né, no trabalho de Martin e colaboradores em 97, quando eles falam que esses granitos e outros, né, gnáceos de idade de 3,1 são produto de fusão do TTG de 3,4. Já entre 3,0 e 2,7, uma sucessão de diferentes rochas aí se colocou nos terrenos de idade mesoarqueana do bloco Gavião. Aqui a gente vai ter rocha de alto potássio, vai aparecer rocha, né, mais juvenil, a gente tem diferentes tipos de rocha acontecendo aqui. E no caso do bloco serrinho do bloco Uauá, essas rochas até então tinham idade entre 3,1 e 2,8 bilhões de anos, ou seja, estaria restrito ao mesoarqueano. Então aqui é um diagrama, né, com a compilação desses dados isotópicos de epsilon neodímio para esses blocos arqueanos da parte norte do cráter. Em todos eles, quando a gente fala aqui, todos eles lê-se Gavião e Uauá, porque a gente está desconsiderando completamente o GQ e o Tabuna Salvador Curaçá, a gente encontra tanto valores negativos quanto valores positivos desse epsilon neodímio. Quando a gente olha para o Uauá, ou para o Serrinha, perdão, a gente só vê valores positivos de epsilon neodímio. O que fica uma pergunta, por quê? Essa é uma pergunta que precisaria ser, né, uma área que precisaria ser melhor estudada. Isso deveria ser, né, poderia ser melhor compreendido. Realmente é uma pergunta aí que fica em aberto, né? Por que esses dados compilados da literatura do arqueano, do bloco Serrinha, só mostram valores positivos de epsilon ou de epsilon neodímio. E aqui a gente tem, né, dados isotópicos de estrôncio desses blocos, né, aí
do Craton, né? Desde valores aí de 0,7 até 0,73, ou seja, aí com a natureza juvenil, a natureza mais próxima ao manto, até uma natureza crustal. E especificamente quando eu falo do complexo 7 voltas, a gente tem aqui dados de neodímio e também de estrôncio desse complexo. E a gente tem, por exemplo, aqui nessa figura C, justamente, né, com base nos trabalhos de Martin e colaboradores, uma demonstração de que esses TTGs de 3.4 foram retrabalhados para dar origem aos TTGs, granodiolitos, granitos também de 3.1. E quando a gente fala de Hafnio, né, os dados de Hafnio, eles estão dando a gente a ideia, né, de que o bloco Gavião seria uma única unidade tectônica desde o El Paleoarqueano. Né, eu tento às vezes separar ele em bloco Gavião norte, sul e oeste, só para facilitar o entendimento e a localização de quem está, né, assistindo a apresentação, assistindo uma palestra ou lendo um artigo. Mas quando a gente pega os dados isotópicos, tudo é igual. Ou seja, é como se era uma única unidade tectônica naquele período. Né? A gente tem que o Orthogneiss Mairi, que pertence à parte norte do bloco, ele está associado ao retrabalhamento de uma crosta que tem um TDM que varia de 4,1 a 3,75. Ou seja, uma crosta adeana a El-Arqueano, que foi retrabalhada ainda durante o El e o Paleoarqueano. A gente teria, então, uma nova geração de crosta, com TDM, então, entre 3,9 e 3,5, entre o El e o Paleoarqueano, que foi retrabalhada entre 3,4 e 3,3, né, associada, então, a uma pequena contribuição juvenil. Isso aqui é representado pelo TTG de 7 voltas, com idade de 3,4, e também pelos riolitos de Mundo Novo e de Contendas, que possuem idade de 3,3. E já no bloco UAUA, os dados isotópicos de Hafnia estão indicando tanto processos de retrabalhamento crustal como processos de natureza juvenil. Então aqui a gente tem uma figura que compila esses dados de Hafnia, publicados até aquele momento, das rochas arqueanas da parte norte do Craton. A gente tem aqui o Orthogneiss Mairi, as rochas aqui de 7 voltas, os riolitos de Contendas em Mundo Novo, os gneisses, né, mesogeoríticos do bloco Uauá e os granolitos máficos do bloco Uauá. E aqui também a apresentação desses dados, né, de Hafnia da parte norte do Craton. Então, mostrando que a gente tem valores aqui que variando de negativos a positivos. E aqui são figuras, né, que mostram esses eventos de natureza juvenil de retrabalhamento de crosta, como eu já falei aqui durante a apresentação, que ocorreram na parte norte do Craton. E o interessante é que, quando a gente pega os dados que a gente compilou do Craton do São Francisco e compara com outros crátons arqueanos ao redor do mundo, a gente vê uma sobreposição desses dados. Então, todos esses símbolos que vocês estão vendo são dados do Craton do São Francisco, que se sobrepõem com dados dos crátons de Capval, na África do Sul, Pilbara, na Austrália, e Zimbábue, também no sul do continente africano, evidenciando que processos tectônicos similares ocorreram em porções diferentes dessa crosta arqueana. Então, né, para concluir essa primeira parte, a gente sabe que o crescimento crustal dessa parte norte do Craton ocorreu por uma combinação de diversos componentes crustais, devido a uma contribuição esporádica de fontes juvenis e também a um retrabalhamento prolongado de uma crosta de idade adeana a paleoarqueana, associada com múltiplas deformações e eventos, né, de fusão parcial nesse período de 3,6 e 2,7. Então, isso foi mais um apanhado geral.
Só que no meu doutorado eu também trabalhei com um pouco mais de detalhe no bloco UAUA. Né? Então esse daqui é o segundo artigo que foi publicado do meu doutorado, ele já foi publicado no Journal of South American Earth Sciences no ano passado, onde a gente tentou investigar, né, essa evolução crustal paleo-mesoarquiana no bloco UAUA. Né? Então aqui eu já, logo no título do artigo, já tenho um spoiler de que o bloco UAUA ele não é mesoarquiano como se acreditava anteriormente, ele é paleoarquiano. Ele tem idades mais próximas à idade do bloco Gavião. Então, né, entender quando essa tectônica de placas começou a ocorrer é um objeto de debate na comunidade geocientífica internacional. Né? E, por exemplo, datações de urânio-chumbo, análises isotópicas de lutécio-hafnio e também análises de elemento traço em zircão vão representar alguns desses métodos para que a gente entenda esses mecanismos que levaram à formação dessa crosta primitiva. E esse artigo ele apresentou, né, então, dados geocronológicos do urânio-chumbo, dados isotópicos de lutécio-hafnio e de elementos traço em zircão de um gneiss migmatítico do bloco UAUA, que fica naquela porção nordeste do cráton de São Francisco. Então, está aqui, né, a nossa área estudada, está aqui o bloco UAUA, e aqui está o mapa geológico mais detalhado da área onde a gente estudou. Está aqui o nosso gneiss, né? Então, o que a gente fez? Basicamente foram trabalhos de campo, trabalhos de petrografia, foram datados 81 graus de zircão pelo método urânio-chumbo LA-CPMS. A gente analisou, né, fez análise de lutécio-hafnio em 28 desses grãos e análise de elementos traço em 21 graus de zircão. Então, está aqui, essa é a nossa petrografia, está aqui algumas fotos de campo e algumas fotos de lâmina. Então, o que a gente tem? Essencialmente um resíduo tonalítico, onde a gente encontra hornblenda e a gente também encontra biotita, só que em alguns locais a gente vê a reação, né, da biotita com a hornblenda. A biotita está cortando a hornblenda, então ela é posterior à hornblenda, então a gente interpretou como se isso fosse uma biotita retrógrada. E no nosso leucossoma, a gente tem ortopiroxênio, clinopiroxênio, cafeldspato, biotita e quartzo. A presença de ortopiroxênio no nosso leucossoma nos levou a interpretar que nessa região a gente tinha então um metamorfismo de faces e granulito, o que corrobora, né, com dados de outros granulitos que foram encontrados anteriormente, né, sobretudo no trabalho do professor Elson Paiva, da Unicamp, né, no trabalho dele de 2019, ele reporta a ocorrência de granulitos máficos nessa região do bloco UAUA. Quando a gente fala da geocronologia, né, aqui tem uma imagem de alguns desses zircões que foram datados, o que a gente tem? O que é que a geocronologia nos fala? Aqui está a nossa concórdia, e em resumo, nós temos que os núcleos dos zircões apresentam idades ígneas de 3,3 a 3,2 bilhões de anos. E, para nossa surpresa, e é um dos motivos, né, pelo qual eu também eu resolvi continuar investigando o bloco UAUA no pós-doutorado, as bordas dos zircões apresentaram idades metamórficas de 3,1 a 3,0 bilhões de anos. Ou seja, a gente tem rochas paleoarqueanas que foram metamorfizadas no mesoarqueano. E isso é um que eu estou fazendo hoje no meu pós-doutorado, tentando caracterizar petrocronologicamente esse metamorfismo de idade arqueana que a gente identificou aí. Quando a gente fala dos isótopos de lutécio-hafnio, o que a gente tem? A gente tem que alguns zircões, né, ou a maioria deles, apresentou valores aí de razão lutécio-hafnio aproximadamente de 0,011, que é condizente com a evolução da crosta continental. E nossos valores de epsilon hafnio, eles decrescem com o tempo, ou seja,
os grãos com idade mais próximas do protólito possuem uma composição mais parecida com a composição do churro, né, que é do reservatório condrítico uniforme. E quando a gente analisa os elementos traços em zircão, e eles foram fundamentais para que a gente conseguisse distinguir zircões ígneos e zircões metamórficos, o que é que a gente tem, então? Está aqui o nosso espectro de elementos traços, e a gente tem, então, que os zircões ígneos apresentam anomalias positivas de sério, mais intensas, anomalias negativas de európio, um baixo teor de titânio e uma forte depleção em terras raras leves. E isso, quando a gente compara com os zircões metamórficos, a gente percebe que esses zircões metamórficos apresentam anomalias levemente negativas, levemente positivas de série, anomalias negativas de európio, um aumento no teor de titânio e um forte enriquecimento em terras raras leves, quando a gente compara com os zircões ígneos. Então, a gente conseguiu mostrar também, via elementos traços, que de fato existiam dois grupos distintos de zircões, tanto ígneos quanto metamórficos. Né? E aqui, quando a gente utiliza as razões, né, de elementos traço, como, por exemplo, as razões urânio e térbio e nióbio e térbio, além também dos teores de Hafner, desses zircões, isso indicou para a gente que eles estão possivelmente associados a um ambiente de colisão continental de idade mesoarquiana. E isso, quando a gente olha dados já publicados na literatura, a gente vê que logo a oeste do bloco Uauá, a gente tem a ocorrência do cinturão Caldeirão, que está logo ali coladinho a oeste do bloco Uauá. Então, né, esses dados estão indicando que pode ter havido, né, uma colisão continental de idade mesoarquiana lá nessa região do bloco Uauá. Muito possivelmente teria sido uma colisão entre o bloco Uauá e esse cinturão Caldeirão. Então, concluindo esse segundo artigo, esse segundo conjunto de dados, a gente tem que os nossos dados de campo e petrografia indicam a ocorrência de um resíduo tonalítico, que ele é marcado por horniblende biotita retrógrado, e também esse leucossoma e que indica essa condição de faces granulito, né, com OPX, CPX, cafeodspato, biotita e quartzo. A gente teve zircões, então, ígneos, com idade de 3.3 a 3.2, e zircões metamórficos com idade de 3.1 a 3.0, sendo então as idades mais antigas reportadas para o bloco Uauá até então, o que leva o bloco Uauá do Meso para o Paleoarquiano, e pela primeira vez, assim, de fato, com alguma robustez, se mostrou a ocorrência de metamorfismo arqueano dentro do cráton do São Francisco. Análises de Lutécio Hafner e zircão indicaram uma evolução crustal compatível com aquela evolução da crosta continental, né? E essas análises de elementos traços nesses zircões confirmaram, né, essa ocorrência de zircões ígneos e metamórficos, também como a possível ocorrência de um ambiente de colisão continental nessa transição entre o Paleo e o Mesoarquiano no bloco Uauá. Né? E importante salientar que trabalhos visando melhor caracterizar esse metamorfismo de idade mesoarquiana eles estão em andamento, né? São os objetos das pesquisas do meu pós-doutorado. Né? Então, só para falar um pouquinho do que eu estou fazendo, do que eu penso em fazer futuramente, né? A gente já está na mão dos coautores um artigo de revisão sobre esse metamorfismo da parte norte do cráton, desde o Arqueano até o Neoproterozoico. Né? A gente vai fazer, né, estamos fazendo trabalhos de petrocronologia para datar, né, realizar datações urânio-chumbo e lutécio-hafnio em granadas e também datação rubi de estrôncio in situ em micas, sobretudo nas regiões dos blocos Jequié e Uauá. E também a gente vai trabalhar, né, com geobarometria elástica, utilizando inclusões de quartzo em granada, zircão em granada, né, que é uma metodologia relativamente nova. Né, aqui no Brasil tem basicamente um trabalho publicado, né, que foi publicado esse ano na Litos, né, do meu
colega Felipe Aires, então é uma técnica nova que a gente também pretende, que eu pretendo aplicar nessas rochas do Craton do São Francisco. Só para dar um spoilerzinho do que está sendo feito. Lembra que eu falei que aquela figura da comparação da evolução dos blocos ia voltar? Isso é o que a gente tem hoje, né? No lado esquerdo é a evolução crustal deles, no Arqueano. Olha o bloco Uauá agora já com suas idades paleoarqueanas. E na direita é algo que ainda está em andamento, né? Já uma comparação do metamorfismo nesses blocos, desde o Arqueano até o Neoproterozoico. Então, são os trabalhos que eu estou desenvolvendo, né, durante o pós-doutorado e que eu pretendo continuar desenvolvendo, né, com o andamento aí das pesquisas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Estou aqui agora aberto a suas dúvidas, comentários. Né? Agradecer ao Rafael, uma excelente palestra aqui, bem didática, sobre uma contextualização da tectônica do Arqueano e novos dados, né, de metamorfismo do Craton São Francisco. Então, dados aí inéditos, né? E agora, quem tiver perguntas, tá, para o Rafael, que aí ficamos aí à disposição. Parabenizar o Rafael, tá? Muito bom, gostei bastante da abordagem do trabalho, né? Usando muitos dados de neodímio e hafnium. E, Rafael, com relação ao teu hafnium, ele também dá ligeiramente um pouquinho mais negativo do que o neodímio, né? Sim, isso de fato acontece. Sobretudo no Gavião, né, no próprio Uauá também. A gente tem esses valores um pouquinho mais negativos, mas o que eu achei interessante é que é um padrão meio que acaba se repetindo. Né? E fica um monte de pergunta na cabeça. Tem uma outra pergunta que eu não coloquei aqui na apresentação, porque achei que ia embananar demais, é que entre esses dois blocos arqueanos, paleoarqueanos, eu só tenho um rocha de 2627. O que é que aconteceu? Por que eu não tenho nada 3.0, 3.1, 3.2? Nem no Jequié, nem no Itabuna Salvador Curaçá, que está entre esses blocos paleoarqueanos. Né? É uma outra dúvida que a gente tem. Sim, geralmente é um padrão. Quando você tem lá os dados, eu fiz também neodímio e hafnium, né? Hafnium no zircão e neodímio em rocha total. E aqui você atribui essa ligeira diferença aí para uma maior negatividade no hafnium. Então, eu acredito que no caso do hafnium, como ele foi feito em zircão, né, talvez se eu tivesse feito hafnium em rocha total, talvez eu tivesse um resultado mais próximo daquele resultado que foi obtido por neodímio. Como é uma coisa específica no zircão, o zircão, teoricamente, ele é um sistema mais fechado, entre aspas, do que a rocha total. Então, ele vai ter valores um pouco mais restritos. Como eu não fiz o hafnium em rocha total, como alguns trabalhos mais recentes têm usado essa metodologia de fazer tanto neodímio quanto hafnium em rocha total para comparar os valores, eu acredito que talvez por isso, pelo fato do zircão se comportar um pouquinho mais como um sistema mais fechado, eu acabei tendo essa diferença de valores. Muito bom. Só mais uma questão aí, tem muitos dados, né, são muito robustos, então a gente fica tranquilo para
fazer essas perguntas. Com relação à idade do modelo TDM, qual a tua alguma contrariedade, alguma modelo TDM? Se tem alguma objeção, qual que é? Não, na verdade, não é que eu tenha objeção à idade modelo TDM, é porque eu acho que muitas vezes, quando a gente faz esse debate sobre fontes, sobre origem, sobretudo dessas rochas, quando a gente tem o TDM, né, eu acho que as pessoas meio que saem atirando o TDM para tudo quanto é lado. E aí você fica naquela, pô, mas o TDM muita gente considera só como extração mantélica. Outros vão achar o TDM, eu vou usar o TDM porque eu estou falando aqui de uma rocha máfica, ultramáfica, como eu não tive idade de zircão, eu vou fazer um samário neodímio, eu vou usar o TDM para tentar ter uma aproximação da idade. Eu sou meio que contrário a essa, entre aspas, banalização do TDM, de usar TDM de qualquer jeito. Eu acho que o TDM é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai utilizar, para que o dado tenha, de fato, algum tipo de significado. É claro que eu tentei fazer comparações, eu tentei olhar esses dados até para ter uma ideia dessas extrações e ver, né, mais ou menos em que direção isso estava indo, mas para ter uma ideia de onde vem a minha fonte. Né? Não é como eu vi, infelizmente, vi em alguns trabalhos, que o pessoal saía pintando o mapa cheio de TDM, e olha, como se fosse uma verdade universal, né? Só mais no sentido de ter cuidado quando a gente decide utilizar o dado ou não. Excelente pontuação. Eu vou por essa linha também. Você tem que avaliar muito bem todos os outros dados, né? E de acordo. Parabéns, muito bom. Eu gosto muito dessa abordagem, tá? Da tectônica com elementos traço e os isótopos, tá? Então, a didática é muito boa. Parabéns pelo trabalho aí. Com essa evolução casada, né? Com essa contribuição da termobarometria elástica e todos esses outros modelamentos, realmente vai trazer grandes contribuições aqui para a comunidade. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês também em assistirem, né? É aquela coisa, a gente sempre procura técnicas que possam incrementar o nosso trabalho e que tragam resultados que deem mais robustez àquilo que a gente apresenta. Eu, particularmente, não conhecia, né, a geobarometria elástica, só vim conhecer quando cheguei aqui na USP, quando eu conheci o Felipe, né, que ele é quem basicamente tem trabalhado com isso. A gente agora vai começar a fazer alguns trabalhos aí em conjunto, né, iniciando na Borborema, inclusive posso até dar um spoiler de que em breve deve estar sendo submetido um artigo nosso em conjunto, né, sobre geobarometria elástica em uma determinada região da Borborema, mas futuramente a gente deve entrar também já no Craton do São Francisco para fazer esses trabalhos de geobarometria elástica para tentar, de certo modo, casar essas informações com o que já existe publicado, né, de geobarometria convencional, né, e também com os dados que a gente pretende gerar aqui de Petrocron, né, dessas rochas, tanto do Jequié quanto do bloco Uauá. Ok, pessoal, mais dúvidas, questões? Pessoal, muitas congratulações aqui, Rafael. Pessoal, agradecendo muito pela palestra, foi muito boa, realmente.